Deus abençoe, pessoal. Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Usa a minha boca pela sua misericórdia. Vai de encontro a cada coração aflito. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, toma minha boca agora no poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quebra todas as barreiras do inferno. Que o Senhor venha ministrar aqui, Pai. Não sei o que vai ser falado, Espírito de Deus. Não sei o que vai ser dito. Mas que esse tempo aqui, meu Pai, venha também tocar o meu coração. Falar comigo, Senhor. Preciso te ouvir. Preciso da sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Então, sorteei dentro de um livrinho chamado Pão Diário, tá? Um versículo, né? Aí saiu Salmos 90, versículo 12, que fala assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, tá? Aí entra, né, a reflexão do versículo, que aí o Espírito Santo de Deus, ele vai dando uma interpretação. De repente cada um tem uma forma de entender esse versículo. Se eu for pensar para mim, eu vou pensar: Senhor, me ajuda, porque cada dia é um aprendizado, cada dia, né, é uma novidade de vida que você tem, né, para passar ele com sabedoria, usufruir aquele dia intensamente, mas com sabedoria, para não desperdiçar o seu dia, né? Então é uma forma que você pode entender, né? Deus falando com você. Eu entenderia dessa forma, porque ele fala para Deus ensinar a você a contar, olha só, os seus dias de vida aqui na terra, para que o seu coração alcance sabedoria. Então não adianta você viver 100 anos e nunca ter alcançado sabedoria. Muitas vezes é melhor você passar por um estreito agora, né? Muitas vezes até viver menos tempo nessa terra, mas com sabedoria, do que uma vida, né, estendida, mas sem sabedoria, sem temor a Deus. Porque o princípio da sabedoria, com certeza, é você temer a Deus. Se você não teme, você falta com essa sabedoria e você estraga 100 anos, 110 anos da sua vida, brincando com o seu tempo, com a sua vida. Então, é assustador, né? Quando você encontra um médico que anuncia para você, né? Que anuncia o paciente que ele só tem pouco de vida, tem pouco tempo de vida. É assustador. Imagina uma pessoa chegar no médico e o médico falar assim: olha, você tem 5 anos de vida. Não passa disso. Se você for bem cuidado, são 5 anos que você vai alcançar. O que você faz com esses 5 anos? Né? Se você não tiver sabedoria, você vai jogar aqueles 5 anos que o médico te proporcionou pelo laudo, porque, é claro, Deus, ele tem uma vida eterna para você, e aqui mesmo, nessa terra, ele fala que as suas feridas podem ser curadas pelo sangue do Cordeiro. Aí você vai escolher com sabedoria em quem você quer acreditar, né? Mas de qualquer maneira, vamos entender que esse médico, esse laudo do médico, ele está anunciando a esse paciente que ele só tem pouco tempo de vida, né? 5 anos. Deu 5 anos pro camarada. Se ele viver, comer bem, viver com qualidade, né? Com sabedoria, ele vai ter 5 anos, de repente até pode prolongar mais. Eu até acho engraçado, que eu gosto de deixar exemplo aqui do meu gatinho. Ele tem câncer no sangue, e a veterinária falou: olha, no mais tardar, tá? Mais tardar é 6 meses de vida que seu gato tem. Sabe quanto tempo meu gato está vivendo depois do laudo da veterinária? Mais de 1 ano. Ela falou assim: olha, é muito difícil. Geralmente em 3 meses o gato morre. Mas olha só, o gato tem mais de 1 ano. Olha que interessante. Então é Deus que vai prolongar seus dias, independente do laudo médico. É claro que a sua sabedoria, né? Olha, gente, estou deixando fluir a pregação. Aqui não tem pauta não, tá? Aqui não tem. O que eu estou falando aqui está sendo de uma forma livre. O Espírito Santo de Deus me impulsiona para pregar isso, eu estou pregando, tá? E é claro, geralmente a gente tem experiências, né, dentro da nossa casa, com a nossa situação, igual eu contei para você aqui, né, de um gato. Pô, o que é um gato? Um gato
Para as pessoas que não gostam de animais, é só um bicho. Para mim, não, é um filho. São 12 anos que esse gatinho está comigo. Beijo ele todo dia, abraço, aperto ele todo dia. Então, Deus está me dando um presente. Falar, não, Vitor vai ficar com você muito mais do que a veterinária falou. Ela deu 3 meses, há 6 meses, eu vou te dar mais de 1 ano. Então, quando eu levar, você não reclama. Porque eu te emprestei essa alminha, eu te emprestei esse animal para ser a sua companhia. Agora, não reclama, porque ele não é seu, ele é meu. Então, a sabedoria é isso. A hora que Deus recolher aquele animal, você tem que glorificar a Deus, porque Deus te deu essa oportunidade de você passar esses dias do lado do seu animal, né? Do bichinho de estimação que você tanto ama. Isso serve para qualquer situação, tá? Até uma pessoa. Se Deus vai prolongar a vida, muitas vezes você tem um laudo ruim, você tem que ver aquele laudo de uma forma diferente. Você tem que entender que Deus te emprestou aquele filho, te emprestou aquele esposo, te emprestou, né, aquela esposa. Então é um tempo, é Deus que determina, não é o médico. O médico não determina nada. E muitas vezes Deus te presenteia e faz aquela pessoa, né, ter uma sobrevida que você nem espera. Enfim, tá? O que Deus está falando é isso, para você usar o seu tempo aqui na terra com sabedoria, né? Então, é a mesma coisa um juiz, né? O juiz, vamos supor, ele vai, né, bater uma sentença ali. Puxa vida, ele pode falar para você, igual, né, engraçado, ele pode chegar para você, olha, você vai ficar 30 anos numa cadeia. 30 anos é a sua sentença. Mas Deus pode te tirar dali em 3 anos. Isso é fato. Eu já tenho casos, né, que já foi testemunhado que pessoas receberam uma sentença de 30 anos de prisão. E em 3 anos ela foi liberta. Porque ela se converteu, né, ela buscou a Deus e Deus tirou ela em 3 anos. Então, existem situações diferenciadas, mas vai depender da sua sabedoria, como você vive o dia de hoje, de agora, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria de vida. Agora, eu tô até, gente, chegando para vocês, contando essa história, porque, como eu te falei, eu tenho a experiência de um gato, e não vou mentir. Tem situações que estão ocorrendo dentro da minha família muito séria. Meu esposo descobriu que está com câncer. E não é fácil. Nem para mim, nem para a pessoa que eu amo. São 40 anos de casado e não é fácil. Eu casei aos 17 anos de idade, né? Ele tinha 27, né? Eu com 17 para 18. Não é fácil você ver uma pessoa que você ama, que você convive, estar numa situação dessa, né? Essa semana, né? Iniciada essa semana, foi muito triste receber essa notícia, mas está havendo um tratamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Depois de um gato, eu descubro de um marido, né? Eu acabei de sair, eu estou saindo de uma situação também difícil, né? Eu contei para vocês que eu caí de uma cama, né? Eu tenho mania de sentar igual o guru, né? E essa mania de fui tirar o vestido debaixo do corpo, caí e quebrei a costela. Olha, uma situação, né, bem estranha para uma pessoa ter uma queda e quebrar a costela. E tá vivendo mais de 3 meses. Claro que eu fui rebelde, eu não vou mentir, eu não respeitei, eu fiquei fazendo um monte de coisa que eu não deveria. Peguei um resfriado muito forte, aquilo ali acabou comigo, que eu comecei a tossir muito, esse calo ósseo que estava se formando se desfez. Tá, tudo bem. Mas olha que eu tô contando, eu tenho mania, né, de toda pregação contar uma história. E assim, infelizmente, é uma história muito triste. Mas se você souber usar o seu dia, o seu tempo que você tem com sabedoria, tudo vai acabar bem. Tá? Não importa os planos de Deus. Os planos de Deus, ele é o melhor do que os seus. Você muitas vezes pensa, puxa, mas é isso que Deus tem para mim? Ele sabe o que é melhor, né? Então existe, claro, uma consternação, você precisa estar junto, né? Ter sabedoria para dar força para aquela pessoa que está passando por isso. Você tem que também ter um tempo seu com Deus, você também tem que ter o seu psique, né? Não pode estar comprometido,
tá? O seu psicológico não pode estar comprometido com medo, com tristeza, não. Então tudo isso você vai ter que trabalhar. E quem vai trabalhar isso em você é Deus, se você permitir. Então você vai ter que ter sabedoria para dar força e para receber força de Deus. Se você não recebe força, você não tem como passar força. Então eu ainda estou entrando nessa batalha, eu acabei de sair, como eu falei, né? Estou saindo de um problema de, né? Que eu acabei tendo essa lesão na costela. Eu até acho engraçado como é que é um mundo espiritual, né? Adão deu uma costela para Eva, né? Foi retirado de Adão uma costela e foi entregue para Eva, né? Ali a Eva surgiu através desse, né? Dessa parte de Adão, desse fóssil, dessa parte. Olha que interessante, eu fico me perguntando, gente, tem 15 anos que eu oro fervorosamente, 15 anos porque eu me converti, tem 15 anos, tá? 2007 eu me batizei, comecei uma luta espiritual para santificar meu marido, tem 15 anos. Deus falou para mim, olha, teu marido tem que consertar isso, mas fica tranquilo que eu vou trabalhar esses 15 anos na vida dele. Essa é a oportunidade que ele tem, de se consertar em 15 anos. Vou dar 15 anos para ele se consertar. Eu já tinha dado essa profecia para ele, não cheguei para um pastor da minha igreja na época, há 15 anos atrás, falei de um falecimento, porque eu estava muito louca, eu não estava entendendo muito a profecia, mas aí o pastor chegou para mim, que isso? Não, Deus não faz isso, não sei o quê. Eu falei, tá, então vou orar. Comecei a orar, mas levei ele em tudo que é médico, com medo, lutei com a força dos meus braços, não, o diabo não vai levar meu marido. Comecei a lutar de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. E esqueci de orar por ele. Depois de uns 6 anos de convertida, que eu me firmei mesmo, comecei a buscar tremendamente. Aí eu entendo hoje, com a minha experiência, pouca experiência ainda, né? Que eu tenho é que Deus permitiu essa enfermidade entrar, para que houvesse um conserto. Tinha que haver uma construção. E o mais interessante que eu estou falando dessa costela, que no mundo espiritual ela tem muito mais significado do que eu achava. Eu não entendia o que era, né, passar por esse sofrimento de uma costela quebrada e não conseguir recuperar, muita dor, muito problema. E eu falei, gente, será que no mundo espiritual isso está significando que eu estou entregando uma parte minha, igual Adão entregou uma parte dele, para dar vida para Eva? E eu estou entregando a minha costela, de certa forma, no mundo espiritual, está representando, viu, filha? Você está entregando a sua costela, literalmente, uma parte sua, para santificar seu marido. Aí achei mais interessante, gente, como é que Deus é tremendo. Ontem, eu lavando as coisas, né, com muita dificuldade, tinha um bichinho, eu sou, assim, eu tenho muita pena, até de formiga. Esse bichinho era uma borboletinha pequenininha, tava no tanque, e ela tentando nadar, sabe, se debatendo. Aí eu falei, pequenininha, quando eu tirei a tampinha do tanque, eu falei, não, ela vai descer, aí não vai ter salvação pra ela. Coisa de cabeça de gente que gosta de bicho, né? Tirei aquela borboletinha ali com muito cuidado pra não machucar. Botei ela assim no chão, no sol. Aí soprando devagarinho pra ver se a asinha dela secava. E ela voasse, ela tivesse aquele tempo de liberdade que Deus tinha dado pra ela. Ela saiu viva, começou a se debatendo. Aí eu falei, ela vai sobreviver. Aí eu olhei assim, ela tava se debatendo, mas pra morrer. E aí ela faleceu, ela morreu. Aí eu falei com a minha filha, puxa, por que eu não tirei antes? Por que eu fiquei esperando para tirá-la dessa água? Eu comecei a me culpar. Eu falei, poxa vida, se eu tivesse tirado logo, eu fiquei olhando ela se debatendo na água e não fiz nada. Mas aí na última hora, quando eu vi que a água estava descendo pelo ralo, eu fui lá e tirei e coloquei ela no chão. Aí ela morreu. Aí a minha filha, mãe, para de se culpar, mãe, que a senhora não fez, não no tempo certo, para de se culpar. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Deus fala nas mínimas coisas. Um sinalzinho de uma borboleta, Deus fala. Tipo, se você fez no tempo certo, é porque a gente fica se cobrando. Por que eu não orei 7 anos atrás? Por que eu esperei esses 7 anos? Por que eu peguei tanto depois que eu me batizei? Por que eu já não fui direto para cima do diabo? Por que eu já não defendi a minha família? Você começa a se culpar.
né? E não pode ser assim. Tudo é do jeito que Deus quer que seja. Aquela borboleta me mostrou o quê? Filha, você salvou. Não importa se ela morreu, se ela vai viver. O importante é que você fez o teu melhor. Você tirou ela, né, da morte. Você deu sobrevida, você salvou. Então eu estou falando, porque Deus está falando comigo agora, para eu ficar lembrando disso. Não importa o que aconteça, importa que eu salvei. Que Deus me usou como instrumento. Essa costela representa uma parte minha que eu doei para o meu marido de oração, de tempo, de sofrimento, de que, não falo nem 15 anos, vamos botar 10 anos, gente, de oração. 15 anos, eu não vou falar 15, até menos, 8 anos de oração, porque foi o tempo que eu busquei de verdade, de muita oração, de jejum. Fiz 4 dias sem comer nada, depois fazia 3 dias, assim, eu fiz muito tempo de jejum, depois eu fiz 2 anos de jejum, 9 meses de vigília. Eu acabei de sair de uma vigília agora, esse ano, 9 meses de vigília, orando, buscando. Aí a resposta vem contrária, de certa forma, que a gente não espera, né? Aí vem dessa forma. O que você entende? Você fala, pelo amor, eu tô sofrendo muito, Senhor. Que resposta é essa? Tanto que eu tive um pastor dentro da minha igreja, agora, foi ano, nem lembro, gente, foi ano retrasado. O nome dele é Pastor Paulo, né? Ele foi embora da cidade, foi para outra igreja. Eu me abri muito com ele, porque nessa época era a época da Covid, minha filha quase morreu com problema de Covid, tanto que até hoje ela tem esse reflexo dessa doença, ela tá tendo essa sequela que é um ataque cardíaco postural. O que quer dizer isso? Ela não pode ficar em pé muito tempo. Ela tem que ficar mais tempo sentada, porque o batimento cardíaco dela vai para 170, brincando. Só de ela baixar para pegar uma coisa no chão, o batimento cardíaco dela acelera. Então eu passei por uma situação muito séria com a minha filha internada, quase perdi ela, mas para a glória de Deus minha filha está aqui. Né? Com sequelas, sim, mas Deus já me mostrou que ela vai ser liberta dessas sequelas de uma vez por todas. Então o que eu penso? Quando eu falei para esse pastor desses problemas, eu entrei em desespero, ali eu comecei a me abrir, a contar as partes mais obscuras da minha vida para esse pastor. Eu não sou de fazer isso. E acabei falando, pastor, meu marido, isso, ele não está na presença de Deus. Deus falou que vai levar ele. Deus mostrou isso há 15 anos atrás, só que deu uma sobrevida para ele. Eu estou buscando para reverter essa situação, porque Deus reverteu a situação de Ezequias. Eu faço confusão, gente. Ezequias com Ezequias, eu faço uma confusão tremenda com a Bíblia. Mas é aquele, né, que Deus deu 15 anos no relógio de Acais. Então eu falei isso pro pastor. Aí ele falou, não sei o que. Aí contei os pecados até, né, que eu não devia ter contado. Eu falei, poxa, a gente não deve ser, né, colocar essa pessoa, né, contar os segredos dessa pessoa. E depois eu me arrependi. Enfim, mas glória a Deus que é um homem de Deus, eu sei que ele, né, não passou isso para frente. Enfim, e hoje, né, acontece tudo isso. Deus manda preparar a casa, né, Deus me deu Ezequiel 24 e eu estou numa situação muito complicada, mas ainda orando, porque se Moisés orou pelo povo para mudar a situação do povo, né, Deus queria exterminar todo mundo por causa da obediência, e Deus muda, por que não pode? Então a gente não pode desistir. Tem um momento, tá? Deus quer ver o seu amor para com aquela pessoa. Todo o tempo você não pode desistir, porque Deus muda tudo. Deus vai ver o seu coração. Essa pessoa tem que entender que está com você, que você tem força. Você não pode você entrar e ficar abatida junto com a pessoa. Você tem que viver esses dias com sabedoria, com qualidade. Não pode acreditar, não importa o que Deus falou, mas Ele vai ver o seu coração e vai fazer o que é melhor para você, né? Então eu tô falando isso porque, né, o que acontece? A gente tem que pensar que temos que crer, né? Mas a gente tem que... tem uma frase que fala, Senhor, nós cremos, mas carecemos que nos socorra em nossa falta de fé, tá? Eu falo até dessa partezinha que a gente tem que falar, Senhor, nós cremos,
Mas olha só, mas carecemos, né? Que nos socorra em nossa falta de fé. Por quê? Por que você pode fazer essa oração? Porque isso aconteceu lá em Marcos capítulo 9, do 14 em diante. Porque o pai fala assim: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, né? Esse texto é engraçado, esse texto ele é uma situação adversa. Ele falou, Deus falou: se você crê, creio, mas ele falou: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quer dizer, você crê ou não crê? Não, você não pode titubear, né? Você não pode ser dúbio, você não pode creio, creio, senão você não vai se manter num dia mau. Você tem que se manter firme. Mas existe como existiu Pedro, né? Que ele andou, mas depois ele afundou. Porque é um tempo, você muitas vezes, naquele momento você tem muita fé, mas de repente a fé te falta, aí você não vai ficar na superfície, você vai afundar. Então você tem que estar sempre pedindo a Deus: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Tá? Isso é muito importante, tá? O pai dessa criança, ele pediu isso. Tudo é possível aquele que crê, né? Tudo é possível. Então você tem que crer, independente da circunstância dessa pessoa, da sua família, de quem você ama estar padecendo. Você precisa resguardar a sua fé em Cristo Jesus. Para isso você tem que estar sempre se alimentando, orando, adorando. É muito importante você adorar a Deus, tá? Muito importante. Não adianta. Eu acho tão interessante. Até houve um sinal que eu estava ouvindo uma pregação. Aí dentro dessa pregação no YouTube, eu ponho na televisão. Aí estava um Jesus bem grande, estampado na televisão na hora que eu estava ouvindo, né? Aí eu olhei e fixei, porque olha só, eu estava ouvindo a pregação, mas ao mesmo tempo eu estava preocupada, como seria esse tratamento, meu Deus, meu pai, como é que vai ser isso, Jesus? Eu começava a pirar. E eu falei: eu não quero que essa pessoa sofra, meu Deus, não deixe essa pessoa passar por sofrimento, pelo amor de Deus, me leva. Eu não estava com cabeça para ver a pregação, mas eu estava lá, dando glória a Deus, aleluia, papapá. Eu falei: gente, eu estou perturbada. De repente eu olhei para o nome Jesus. Eu não conseguia ver Jesus, eu via SUS. Olha, eu comecei a me olhar, né, e ler as últimas 3 letras. S-U-S. Foi cortado, o meu olho só se dirigiu ao nome SUS, né? Aí eu falei: meu Deus, por que eu estou preocupada? Se vai cair na mão do SUS, se vai cair na mão de médico particular, se eu vou ter condições para isso, se eu vou ter condições para aquilo. Deus falou: para com isso. Quem está aqui sou eu. Não importa se caia na mão do SUS, se caia na mão dos médicos particulares, se vai ter condições para tratamento, se não vai ter condições. Você descanse. Pare com isso. Olha que coisa interessante. Jesus, eu só vi SUS. As últimas 3 letras do nome de Jesus. Aí Deus falou: eu não quero você com essas preocupações de dinheiro. Eu não quero você com as preocupações de sofrimento. Você orou tanto, você pediu tanto para eu entrar com providência na vida do seu marido. Agora você vai se descabelar, você vai preocupar, você vai perder a sua paz, né? Então, aquele negócio, muitas coisas eu li, a gente é uma pessoa curiosa, somos pessoas curiosas. Eu sei que esse câncer, para estar nessas condições, ele levou 15 anos para se desenvolver. Eu achei isso muito estranho quando eu li sobre isso. Leva-se 15 anos para ter um tumor desse tamanho, nessas condições. Eu fiquei muito preocupada, porque a médica, né, ainda está vendo, ainda está... mas eu, antes da médica, eu já comecei a pirar. Então eu falei: gente, exatamente os 15 anos que Deus falou. Misericórdia, os 15 anos de sobrevida. Ai, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer. Eu falei: calma, Leila, calma, em nome de Jesus. Fica calma, não importa o que venha a acontecer. Tudo é para a glória de Deus, né? E Deus fala lá em Salmos 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu não sei o como pedir, o que pedir para Deus.
Mas eu sei que Deus é Deus do impossível, mas eu vou agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? Desculpa, gente, eu tô com pigarro hoje e eu tô pregando deitada, a voz fica muito presa e eu acabo pigarreando, tossindo, é desagradável isso. Mas eu tô contando experiências minhas, tô passando, né, por uma situação agora bem desconfortante, mas que com Deus a gente vai conseguir ter uma visão panorâmica de tudo, independente do laudo. Porque quem dá sobrevida a Deus não é o tamanho do seu tumor, não é o laudo, não é a sua biópsia, não é o que o médico diz, se você tem pouco tempo, se você tem muito tempo. Não importa, tá? O que importa é Deus, Ele vai decidir. Olha, eu falo até mais, sem medo de errar. Não importa nem a profecia que Deus te deu há 15 anos atrás, e nem a profecia que Deus te deu há pouco tempo. O que importa é o seu coração, o que você quer, como que você está pedindo a Deus. Deus, Ele sabe o que é melhor, tá? E Deus pode mudar qualquer profecia? Pode, vai depender de você, tá? Mas é óbvio, Ele vai ver, é aquele negócio, Ele vai ver, a gente tem que pensar que tem que ser feita a vontade de Deus, isso é muito importante. Aí nós não podemos pensar só na nossa vontade, isso aí é egoísmo, tá bom? Isso é muito importante também. Mas Deus pode mudar qualquer coisa. Então a gente tem que falar igual Moisés. Senhor, não sei o quê. Deus, Ele vai tomar a decisão. O que vai ser melhor, né? E Ele pode mudar esse diagnóstico, tá? Então, todos nós temos um desejo, né? A gente deseja saúde, prosperidade, conquistar muitas coisas aqui nessa terra, né? A gente busca alcançar esse objeto, esse objetivo, desejamos muita coisa, trabalhamos, a gente se esforça muito para isso. Mas, né? Eu até, muitas vezes tem pessoas que até recorrem a meios ilícitos, né? Meios errados para conquistas tão materiais, esquece, né? O espiritual, as forças cósmicas, né? Esquece o espiritual. E acaba colocando seus desejos, seus anseios em coisa errada, né? É humano isso? É. Mas foi o que aconteceu aqui dentro da minha casa. Eu buscando, eu orando, eu jejuando, eu pagando preço e vendo a pessoa, né, escorregar, ficar escorregadia para as coisas espirituais. Tudo foi muito avisado, mas não é porque você avisou, não é porque você pagou um preço que você vai falar, eu falei, eu disse. Não, isso não é hora de cobrança, isso é hora de amor, isso é hora de você orar, de você buscar, Deus mudar tudo, né? Porque tudo é para a glória de Deus. E essa pessoa tem que entender que você a ama, que você quer o melhor. Tanto que essa pessoa, né? Meu marido me pediu, eu não quero que você conte para minha família, eu não quero que você conte para minha igreja. Eu não... De certa forma, ele está acertado, mas está errado, porque a gente precisa de oração, a gente precisa ter comunhão com a igreja precisa estar orando para essa pessoa passar com sabedoria, né, da melhor forma possível essa situação. Está errado, mas eu tenho que respeitar o meu marido, eu não posso, ele não quer. Como é que eu vou chegar e falar? Não posso. Mas Deus dá sempre estratégia, sabedoria. Até peço orações, né, de vocês que estão ouvindo aí esse áudio, essa pregação. E essa é a minha experiência, que sirva para vocês que estão passando por isso. Passa dando glória a Deus. Deus quer o melhor para a sua família, independente do laudo, independente do que está acontecendo, né? Nós precisamos de uma comunhão. Eu vou respeitar, ele não quer contar para os irmãos, ele não quer contar para a irmã, né? Porque só tem uma irmã. Não quer contar para o sobrinho, não quer. Ele só tem um sobrinho e uma irmã. Eu vou respeitar, não quer contar para ninguém. Amém. Mas a gente tem que entender e respeitar. Mas é aquele negócio. Não podemos ficar agora, aconteceu, vamos mudar a história, né? Vamos orar contrário, vamos pedir a Deus força, vamos pedir a Deus que se Ele pode mudar esse diagnóstico que mude, mas que seja feita a vontade dEle. Mas se Ele pode, porque tudo é para aquele quem crê, tudo. Mas se você está faltando com essa fé, peça a Deus que coloque mais fé no seu coração. Aí você olha uma biópsia e você fala, não tem mais jeito.
São 5 anos de vida, bem vivido. Vamos entender que esse diagnóstico esteja na sua mão agora. Você tem que falar, não, peraí, Deus pode fazer, né, ressuscitar os mortos, Deus pode curar, Deus pode te surpreender, não importa o que está escrito aqui nessa biópsia, não importa se é maligno, importa que Deus está na sua vida e pode mudar todo o plano da sua vida, tudo que está escrito, Deus muda, né? A mulher sábia santifica o homem, né? Então é a época que foi santificada, a oração subiu até Deus e agora vai haver uma salvação na tua casa, vai haver uma santificação na vida dos seus filhos, do seu marido. Então muitas vezes acontece uma piora, para que esse estreito muitas vezes tem que chegar para que haja um trabalhar de Deus, né? Tanto que você orou, tanto que você buscou. Eu estou falando até pela minha vida, agora não adianta chorar. Quando eu começo me vendo chorando, e Deus fala na hora comigo, para, engole choro, cala a boca, eu não quero ver você chorando, glorifica. Então é assim que nós temos que nos comportar, tá? É muito importante, né? Então é isso que eu te falei, uns buscam alcançar esse objetivo, esses desejos, né? Através de esforço, de trabalho, mas nós não somos assim. Nós agora, as pessoas que não têm essa força, né, ainda para buscar as coisas espirituais, não creem, vão se sentir muito vazia quando o dia mau chegar. Por quê? Porque ela está muito preparada, né, para as conquistas. Conquistei a minha casa, o meu carro, isso, aquilo outro, mas quando chega uma enfermidade ela não está preparada, então ela está muito vazia, ela está muito sedenta, né? Aqueles anseios errados que ela tinha não vai satisfazer, né? Então agora ela vai buscar o quê? A água da vida, né? O próprio Jesus, ele tinha muita liberdade para dizer ao pai dele o que desejava. Lá em Mateus 26, você vai ler lá, né? Acho que do 39 diante. Ele mesmo falava para o pai dele, meu pai, né? Ele pedia que eu seja poupado da morte. Ele sabia, né, que ele podia abrir o coração para Deus, né? E que, olha só, hein? E que Deus não seria, que Deus não rejeitaria aquela oração. Ele não seria rejeitado por ele orar e pedir para passar dele aquele cálice, ele não seria, né? Então ele ensinou todo o tempo isso. Então a nossa atitude é essa, Senhor, passa de mim esse cálice, mas você tem que entender que Deus, você tem que falar para o seu Pai, para Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é muito importante, tá? Deus deixava bem claro, né, que a sua prioridade era a vontade de Deus e não a sua própria. Essa é a chave. Ser feliz no Senhor, independente da circunstância. Você tem que entender, a vontade de Deus vai ser feita independente da sua. Mas esteja solícito, esteja pronto para que essa vontade seja feita, tá? Não fique murmurando, batendo beiço e que tem que ser do seu jeito. Muitas vezes vai passar por um sofrimento, vai passar por um tempo de tratamento. Não pode de repente pular isso, porque Deus quer tratar, Deus quer curar, né, a alma primeiro. E a pessoa quer pular tudo, né? Eu vou dar glória a Deus, vou jejuar, vou fazer isso porque eu quero, né? Eu quero a cura, eu quero a cura. Muitas vezes não vai vir de imediata, né? E muitas vezes nem vai vir. Mas você vai entender que é um propósito de Deus. Não podemos pular esse propósito. Não podemos, tá? Muitas vezes, gente, vocês desculpa, eu até mandei uma pregação repetida, vou até dar uma paradinha aqui. Pessoas perguntaram pra mim, missionária, mandou 2 pregações, semana passada você não pregou. Não preguei, gente, por causa dessa situação, né? Ainda não estava sabendo de nada, essa semana que desabou aí, mas, né, tem uma pregação lá sobre a gula, ela tá até com um errozinho, eu tenho mania, né, de falar rápido, muitas vezes, né, eu não raciocínio direito, acabo falando, pronunciando, eu pronuncio, Tito, eu tenho lá na pregação, eu tô falando título, em vez de título. Eu chego até a falar Corinthians, em vez de Coríntios.
Aí eu usei a palavra Esaú, eu usei a palavra Saul em vez de Esaú, tá? Eu vou dar um break só assim, abrir uma aspa para explicar para vocês que acontece muitas vezes o erro e eu reposto a pregação com esses errinhos. Mas não é título, é título. Gente, esquenta a cabeça não, o importante é a mensagem, tá? Que está sendo entregue. Então eu repostei porque Deus queria falar com uma pessoa específica. Então é uma profecia de um ano atrás, aí foi colocado lá no canal, tá bom? E não esquenta a cabeça com esses errinhos, não, que isso aí não importa, o que importa é a mensagem, tá? E eu sou assim mesmo, nossa, eu falava carcere em vez de cárcere, eu sou péssima de acento, eu tenho uns erros assim bem primários, tá? Mas o que importa é a mensagem. Igual agora, estou falando, contando uma história bem triste, para que vocês entendam que muitos de vocês estão passando por situações, estão se perguntando por quê, né? E Deus está dando uma resposta de oração muitas vezes de pessoas que oraram 8 anos por um filho, 8 anos por um marido, né? Tempo de prova, e está respondendo, e vocês agora que chega a resposta, vocês começam a murmurar, a chorar. Não faça isso, tá? Peça a Deus mais fé, igual aquele pai pediu. Eu tenho fé, mas me ajuda a ter mais fé, até mesmo para você dar fé, dar força, ajudar a pessoa que está passando por situações, né? Então eu tenho essa mania, né, de muitas vezes contar a situação do que está acontecendo, tá? Aí essa pregação da gula, eu vou voltar na gula, tá? Eu queria muito que vocês ouvissem tanto essas 2 últimas pregações, né, que eu fui repostada, tá? Que foi para algumas pessoas e essas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Até a Branca, minha filha, até fala assim, nossa mãe, eu boto assim, eu tenho mania, né? Porque agora eu tô vivendo essa situação, eu tenho mania de botar uma pregação aqui no quarto. Muitas vezes eu boto meu pendrive falando lá na Copa, boto meu pendrive falando com o mendigo lá na rua. Eu tenho essa mania. Aí a Natália fala assim, nossa mãe, você parece até o Doutor Estranho. Todo lugar você tá falando, você se multiplica nos aparelhos. Mas é engraçado. Muitas vezes a gente precisa, né, ouvir pregação. Até a sua pregação fala com você mesma. Tem pregações antigas que estão falando comigo agora, olha só. Então a gente pensa assim, mas repostada, missionária? Pô, já ouvi. Gente, ouça de novo. Se Deus fez repostar, é porque é para vocês ouvirem. Porque o Doutor Estranho é assim, ele se multiplicava, né? Aí ela falou. E esse lance aí de guloseima, de gula, são demônios que entram, tá? Na sua saúde. Por quê? Porque você está faltando, você está idolatrando a comida, por isso que foi repostado isso. Você está faltando. Você vê, um câncer que entrou aqui dentro da nossa casa, entrou, claro, se a gente for olhar um lado natural, científico, todo o tempo vai falar, você comeu muita carne vermelha, você não se alimentou direito, você fez isso, você fez aquilo. Mas peraí, o demônio do câncer, ele não entra porque é espiritual, é um demônio que conseguiu uma legalidade para entrar na sua saúde? Sim, certo, ok. Ele teve uma legalidade. Mas peraí, como é essa legalidade? É uma prostituição. E como é que é essa prostituição? Ela pode ser a comida, a sua prostituição. Ela pode ser um desejo sexual errado, né? Você pode ser um homem que tem desejos sexuais errados por outro homem, né? Você pode ser uma pessoa idólatra pelo dinheiro, mesquinha, avarenta. Enfim, gente, não importa como o demônio entrou, importa que ele entrou. Então, quando eu uso uma pregação que fala de comida, ela é muito séria. As pessoas, gula, bobeira. Não, não é. Eu até achei outro acontecimento, que aqui em casa acontece coisas tão interessantes. Eu gosto muito de mamão, muito de mamão. E eu comecei a comer mamão todo dia. Aí a Natália falou até comigo, a minha filha falou assim, nossa mãe, é Deus mamão? A senhora está adorando Deus mamão. Porque eu brigava quando chegava um mamão meio podre, meio machucadinho. Eu falei, nossa, não tinha um mamão mais bonito não? O mamão tá todo machucado. Esse mamão não sei. Aí a minha filha falou isso pra mim. Eu fiquei assim, misericórdia. É Deus mamão, né? Não é Deus mamão não, sabe? Que eu estava tendo um pecado de gula, comendo muito mamão. Comendo mamão demais e adorando Deus mamão.
mamão, não Deus mamão, dinheiro, né? E aí eu achei tão engraçado que eu falei, misericórdia, eu tô com o demônio do mamão, e isso é um pecado. Eu não estou fazendo um rodízio de fruta, eu só quero fruta que eu gosto. Eu não sei comer uma goiaba, eu não sei comer uma pera, eu não sei comer uma maçã, eu só sei comer mamão. É mamão e banana, é banana e mamão. Então isso é um demônio. Isso traz com certeza uma enfermidade para o seu corpo. É engraçado? É engraçado. Na hora eu até ri, falei, Deus mamão, né? Eu tô levantando um Deus mamão. Mas quando eu parei, pensei, falei, misericórdia, eu estou em pecado. Na mesma hora eu falei, não vai ser assim. Um dia é dia do mamão, outro dia é dia da maçã, outro dia é dia do abacaxi. Tem que ser assim. Um dia é dia de uma sobremesa, né, industrial, um chocolate, por que não? Mas todo dia um chocolate, outro dia um pudim, outro dia um pavê. Por favor, cadê a fruta? Cadê o tempo da fruta? Então eu tô contando para vocês, porque eu repliquei, né, eu repostei essa pregação, que vai falar com pessoas diferenciadas, que tem um espírito de gula, e que nada a ver, se não fosse, né, um homem, não é por ser um homem de Deus, um homem que prega, não, qualquer pessoa entra uma enfermidade, até porque entrou aqui dentro da minha casa, né, muita carne, deu, né, um câncer no intestino, no reto, no intestino, tá, legal, se não fosse espiritual. Não é só aquela pessoa ela foi induzida por um demônio para comer muita carne, para destruir a saúde dela, porque ela não estava buscando primeiro as coisas do reino. E o que acontece? O demônio, ele é um ser legalista. Ele vai entrar, vai ficar escondido ali. Então aquela pessoa, ela não vai conseguir vencer aquela doença se ela não tiver sabedoria, se ela não tiver temor a Deus e não buscar a Deus. Você vê, os cretenses, tá? Eles só pensavam em comida. Se você lê, você vai falar, misericórdia, não é que é mesmo? Né? Você vê Paulo falando isso. Né? Então a gula é uma coisa muito séria, traz enfermidade para o seu corpo. Eu quero muito que vocês ouçam essa pregação, mesmo sendo repostada e mesmo tendo erros de português, erros bíblicos, de trocas de nomes bíblicos, tá? Que eu não sou expert disso, eu já falei, no princípio eu falava Coríntios, em vez de Coríntios, eu troco muitos nomes, eu sou péssima, gente. Eu sou aquela ministra assim, meia boca, com relação a conhecimentos bíblicos, a palavras teológicas, mas olha, uma coisa eu garanto para vocês, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho unção, eu tenho autoridade para pregar o que eu estou pregando, eu tenho experiência com o Senhor, eu sei o que eu estou falando, eu posso não ter essa qualificação que vocês querem, e isso não leva a ninguém à salvação. Eu tenho até que contar uma coisa para vocês. Eu tenho um pastor que Deus mandou entregar uma profecia para ele, lá no zap dele, né? Lá no Instagram, no TikTok, que esse homem, o nome dele é Júnior Trovão, é um homem tremendamente usado por Deus, o Júnior Trovão. Tenho orado por ele, mas a profecia é péssima. Deus disse que o diabo vai destruir o ministério dele se ele não vigiar. Por quê? Porque a pessoa, ela foi chamada para as quebradas. O que é as quebradas? Pregar para traficantes, subir no morro, pregar salvação, palavra pura e cristalina, falar mesmo o arrozinho com feijão, sustentar o povo com a palavra de Deus. Está indo muito para o lado teológico, escatológico, teofania, um lado que não é para ele. Ele não foi chamado para falar bonito, ele não foi chamado para estudar teologia, ele tem o mesmo chamado que o meu. Falar errado, falar o português mais ou menos, errar mesmo, mas pregar a verdade que salva, pregar o Jesus salvífico, Jesus ressurreto, né? Esse Jesus da redenção. Então ele está puxando, ele está saindo do que ele foi chamado. Deus me mostrou isso. Está indo para o lado político, né? Está saindo. Então, aquele negócio, se você não tem chamado para isso, não busque pregar o que você não foi chamado. E Deus falou que vai deixar ele ser enganado. Vai haver uma fraude na vida do Júnior Trovão.
que vai destruir, vai querer. Eu não vai destruir porque eu estou orando e eu creio que ele vai entrar num deserto muito sério. Mas ele não vai ser destruído, porque Deus não vai permitir, em nome de Jesus. Eu quero que vocês orem pelo Júnior Trovão. Clame pela alma desse homem de Deus, porque ele é um homem de Deus. Mas vai levantar um espírito de pombageira que vai querer destruir o casamento dele, o ministério dele. As pessoas vão acusar ele de adultério. Vocês vão ouvir falar isso aí. De um homem adúltero. Porque vai haver uma fraude, vai haver uma pombageira, uma mulher usada por Satanás para desqualificar ele, para fazer com que ele seja um homem adúltero. Isso, o dia que vocês ouvirem isso na mídia, vocês podem ter certeza, porque eu estou falando, é mentira do diabo. Esse homem é um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, mas saiu do chamado. O que é o chamado? Aquele chamado de criança, aquela pregação pura, simples, né? Genuína. Essa, por exemplo, que eu estou pregando para vocês, é uma pregação genuína. Vem do trono de Deus. Aqui não tem livros, aqui não tem rascunhos, aqui não tem grandes estudos, aqui não tem palavras teológicas, aqui não tem nada. Aqui só tem o Espírito Santo falando com vocês. Não saia do que Deus tem para vocês. Não busque distrair com essas coisas que estão sendo apresentadas, né, nesses aplicativos, nesses TikTok da vida, nesse Instagram da vida, né, até brinco que é estragando, né, que está estragando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vivem nesses aplicativos ouvindo baboseira. Quando, Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando, pode voltar para você agora. Você pode ter um infarto agora e morrer. Para de preocupar, se nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar, somente o Pai. Ele fala, nem o Filho sabe. É você que vai saber quando ele está voltando. Mas o rio Eufrates está secando. Amém, glória a Deus. Uma profecia se cumprindo. Mas isso não quer dizer nada. Para com essas preocupações de escatologia, de querer saber coisas que Deus não tem, não está preocupado de te revelar. Deus quer que você se preocupe no seu dia de agora. Deus está voltando para você agora. Você pode morrer agora sem Jesus e perder a salvação, a eternidade com Cristo. Tá? Eu só quero que vocês entendam. Eu saio um pouco desse assunto triste, né? Que de certa forma é triste, mas Deus, ele fala, né? Para você chorar com os que choram e rir com as pessoas que riem, né? Estar feliz com as pessoas que estão felizes, mas não absorver aquela tristeza ao ponto que você também, né, não tenha mais vida. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então eu acabei saindo disso porque eu quero contar essa profecia, né, desse homem de Deus que vai ser enganado porque ele está saindo do que Deus chamou, do propósito de Deus, para entrar num propósito que não é dele, né? É igual eu vejo ele falando, estou pagando as minhas tatuagens, porque as tatuagens são do diabo, né? Ele até usou assim, uma expressão que eu achei até interessante. Vocês já viram colocar adesivo em uma Ferrari? Não, isso não existe. Só que ele começa a levar para um lado muito grosseiro. Ele coloca a tatuagem como se fosse satânica, como um homem de Deus não pudesse ter uma tatuagem. E ele tem chamado para usar tatuagem, sim. Ele é pregador de quebrada. Ele é um homem que foi do tráfico. Se ele usar uma tatuagem, ele está mostrando para as pessoas do tráfico que uma tatuagem não fala quem ele é. Não mostra se ele não vai deixar de ser de Deus por ter uma tatuagem. Tudo bem, depende do que ele desenhou. Ele pode mudar, ele pode desenhar por cima. Mas ele começa a ficar salgado. Ele perde a temperança. Deus não quer isso do Júnior Trovão, né? Dele começar a colocar na cabeça dos crentes, tatuagem de Satanás. Poxa, gente, tem um monte de missionário tatuado com um piercing na orelha. Você vai realmente se levantar contra um homem de Deus que usa um dread, que usa uma tatuagem, que usa um piercing e falar que ele não é de Deus porque ele tem uma tatuagem, que ele é uma Ferrari, não pode ter adesivo? Ele peca. E por causa desses pequenos pecados, eu falo pra você, ele pode até não gostar mais de tatuagem, porque deve ter umas lembranças ruins. Amém, glória a Deus, apague a tatuagem, fique quieto. Mas não vamos falar dos tatuados, porque Deus não suporta gente desequilibrada, que não seja temperada. Isso está faltando no Júnior. São pecadinhos, são raposinhas, são coisas pequenas que o diabo está entrando na vida de ministros de Deus.
Deus para dar uma rasteira. Muitas vezes é uma comida, muitas vezes é um pão a mais, um bife a mais, uma guloseima a mais. Pode receber uma enfermidade cancerígena, pode ter uma enfermidade para a morte. Por quê? Por causa de uma comida. Então a pessoa fala, mas só isso vai me trazer essa maldição toda? Não, não é só isso. Isso são coisas que vão somatizando e o inferno, ele não vai deixar passar. Deus, ele está aqui para te proteger, para te dar longura de vida, mas o diabo também está para te matar, roubar e destruir. Então você tem que saber qual o versículo que quer que prevaleça na sua vida. As pessoas estão subestimando o diabo não perdeu o seu poder, ele perdeu a sua glória. O diabo, ele é submisso a Deus, mas o diabo é um ser legalista, ele trabalha com legalidade. Como? Deus, ele bota Satanás igual as pessoas têm colocado como um cachorro na coleira. Deus dá, solta, mas Deus prende. Mas tem hora que Deus não pode. Fala, vai, ataca. Ataca, porque está saindo do meu chamado. Está saindo do que eu mandei fazer. Não é isso. Eu não quero essa pessoa quadrada. Eu quero que essa pessoa seja usada. Se você é um pastor das quebradas, que eu falo, né? Um pastor para pregar na rocinha, nos morros, nas comunidades, né? Os traficantes em penitenciária, cara, vista a camisa. Pare de querer ser um engomadinho. Pare de querer copiar a doutrina. Não seja você. Eu sou uma pregadora das quebradas. Por quê? Eu não tenho esse princípio, mas eu vou falar bonitinho, tem que falar, paz do Senhor, amados. Olha só, você me vê fazendo isso? Você me vê? Falar, paz do Senhor Jesus, amados. Eu começando uma pregação cheia de firula, cheia de guere-guere. Gente, eu vou perder minha essência. Não vai ser a missionária Leila pregando mais. Né? Vai ser uma cópia de alguém, de algum pregador. Eu costumo nem assistir muita pregação, porque a gente tem medo de se tornar uma cópia, de perder, né, a sua originalidade. E os crentes, eu não digo nem crente, falando homens de Deus, mulheres de Deus que têm chamado, né, ministérios, estão perdendo suas identidades, porque estão querendo ser alguém que não é. Se você fala errado, prega errado. Não estou falando pregar errado a Bíblia. Pregar o seu português errado. Olha só, eu conheço pastores aqui que eles são roceiros, eles têm uma forma de pregar, fala, olha os bons aí, né? É perto dos bons que nós, não lembro, perto dos bons que nós fica melhor, né? Teiado, né? Assembleia. Cara, isso é um crente raiz, é maravilhoso um crente com o Espírito de Deus, quando ele começa a pregar com a sua essência, com a sua raiz. Você ri, mas você não ri do pregador. Você ri porque ele é original, ele é autêntico. É maravilhoso essa autenticidade. Não pregue, não queira estudar nada. Se você foi chamado, se você é camponês, se você fala de uma forma, né, assim, humilde, é lindo ver o camarada pregando com aquele português, com aquela humildade, com aquela essência. Não arranque isso de você. Então o Júnior Trovão, ele está se perdendo, porque está se envolvendo com política, está se envolvendo com coisa que não é o chamado dele. E está esquecendo de pregar a salvação. Isso eu estou falando para pessoas que têm chamado. Vigia, cuidado, tá? Então eu reposto as coisas lá, vocês vêm, reclamam aqui, que são pregações repostadas, vocês não querem o mesmo alimento, vocês querem, sabe o que quer dizer isso? A pessoa que ela não tem interesse pela palavra. Jesus, ele muitas vezes, ele falou com você naquele ano, mas esse ano ele vai falar de forma diferenciada. Porque hoje eu sou outra pessoa do que eu fui ano passado. Então aquela pregação, ela fala comigo agora, coisa que não falou ano passado. Então valorize a comida pronta. Não queira só comida fresca, comida feita na hora. Valorize as pregações do canal antigas. Você vai ver muitos erros meus, muita coisa que eu falei que hoje eu não falaria. Você vai falar, pô, a missionária mudou mesmo, hein? Por que eu mudei? Porque eu sei que eu cresci. Eu tive uma sabedoria que eu não tinha há 1 ano, há 2 anos atrás. Aí você vai falar, ela mudou. Mas eu vou apagar uma pregação de 1 ano, 2 anos atrás? Por quê?
Eu vou ter vergonha de ser quem eu era? Não, eu tenho que ter orgulho do crescimento que eu estou tendo. Então você também tem que ter esse orgulho do seu crescimento. E deixa Deus falar com você novamente. Não seja orgulhoso, tá? Ouça pregações de pregadores antigas, tá? Saia dessa paranoia de querer desenvolver. Você quer desenvolver? Tudo bem, mas não deixa a sua essência, a sua raiz, a sua simplicidade, o seu eu, tá? Isso pode te prejudicar. Até mesmo porque eu tô dando essa profecia para vocês. Ore pelo Júnior Trovão. Ore por esse pastor que é o homem de Deus. O diabo está preparando uma cilada para ele, para fazer com que ele seja humilhado, para que ele destrua o casamento dele, destrua o ministério dele. Ele vai entrar nesse deserto, mas ele vai sair para a honra e glória do Senhor Jesus, porque esse homem é de Deus. Esse homem jamais cometeria um absurdo desse. Se vocês ouvirem falar desse homem, não creiam, não atire pedra. Não faça isso, que vocês vão pecar contra uma autoridade espiritual. Eu estou falando, mesmo que isso acontecesse, porque não vai acontecer, tá? Ele vai ser enganado, vão armar uma fraude para ele. Mas existe também autoridades que estão cometendo atrocidades no púlpito, em púlpitos, na vida pessoal. Mas mesmo essas pessoas que cometem, nós não podemos nos levantar contra a autoridade. Vá orar, não jogue pedra, não se levante contra o homem de Deus, que vocês vão criar vão ter uma maldição muito grande na vida de vocês. Eu tô te dando conselho, gente, tá? É porque aqui passa de uma coisa para outra. Aqui assunto puxa assunto, tá? O que o Espírito Santo de Deus manda é falar, eu paro de falar uma coisa e vou falar outra, porque eu preciso manter vocês informados de profecias, porque eu sou profeta, eu nem sou pregadora da palavra. Eu estou aqui para trazer profecias, eu estou aqui para trazer experiência, eu estou aqui para advertência, eu estou aqui para isso, tá? Claro, prego pela misericórdia, né? Não tem como você não pregar. Quem não prega não ama. Eu tenho que pregar, né? Mas quem quer aprender Bíblia, quer conhecer Bíblia, aí você está no lugar errado. Porque aqui você vai ter experiência. Você vai aprender com as minhas experiências, tá? Com o que Deus está falando através de uma vida de aflição. E sempre você vai ter coisas novas nesse sentido, tá? Então, Deus mandou replicar a pregação, né? Porque ele quer falar, como eu falei, quer falar com pessoa específica, né? Tive esse sonho aí que vocês viram. Engraçado que Deus até fala assim, né? Você não quer repostar a pregação? Eu tive um sonho para repostar a pregação. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque eu tava sem graça com esse negócio de trocar nome de Saul com Esaú, né? Com Saul com Esaú. Eu falei, ai Senhor, mas eu falei errado, Senhor. Eu troquei o nome na pregação. Aí Deus, que? Você tá com vergonha disso? Você vai, agora que você vai repostar mesmo. Aí então, tá? Tem que ter essa humildade, tá? E vamos orar pro Trovão aí, porque Deus deu essa revelação aí. Já fez. Está armando essa fraude, e ele é um homem de Deus, vai continuar sendo independente do que vocês ouvirem falar dele, tá? Então, gente, eu abri aqui, eu vou finalizar, tá com medo, porque eu deitava, com o celular na barriga, a Bíblia do lado, o braço correndo, complicado. Eu vou finalizar para vocês, 1 Coríntios 15, eu queria que vocês lessem, tá? Muito legal, a nossa ressurreição, a ressurreição do corpo, ela começa no versículo 35, mas eu não vou me estender muito porque já vai dar uma hora. Então eu vou começar a ler aqui do 46, olha só que legal. Ó, não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material, depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Olha que legal. Não importa o que vai acontecer. O importante é que você vai... o material vem primeiro, depois o espiritual, né? Então, para você ter um corpo incorruptível, sem apodrecimento, né? Você vai ter que morrer. Todo mundo vai ter que morrer. Não importa, você vai precisar morrer. Para você receber um corpo de quem? Um corpo glorificado igual de Cristo, né? Então, ele fala aqui, ó, o que pertence à terra são como aqueles que foi feito pó, foi feito de Adão, né? Ó, os que pertencem ao céu são
são como aqueles que veio do céu. Então você vai ter um corpo glorificado, ó. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó, que é Adão, né, da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso. O que é feito da carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Então, você, para ter uma imortalidade, você tem que morrer. Então, de qualquer maneira, você tem uma vida eterna. Não importa o que vocês estejam passando com os seus familiares, com as pessoas que você ama, tá? Todos nós vamos. Só que a gente não tem ainda uma data, assim, a gente tem uma data de validade, mas não que a gente saiba daquela validade, concorda? Se você soubesse da sua data de validade, quanto tempo você teria, você ia já viver um tempo de sabedoria. Você ia viver um dia de cada vez com sabedoria. Claro que você não é burra. Você não é burro. Mas se você não tem uma validade dada por médico, o que você vai fazer? Você vai viver loucamente. Igual, né? As prudentes, né? Umas foram prudentes, outras foram imprudentes, né? E não tiveram óleo suficiente para entrar no reino de Deus. Então, se você quer viver como as prudentes, você vai preparar as suas lamparinas, né? A mesma coisa quando pedir a alma do insensato. Ué, o que você tem para me oferecer? Nada, só tenho meus celeiros cheios, né? Tenho a minha casa, o meu carro. Mas espera aí, você tem alguma coisa para oferecer pela sua alma? Não, não tem. Então, você foi insensato. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que viver independente se você sabe o tempo de validade, tá? Independente do seu laudo. Você tem que viver o tempo de hoje, de agora, com qualidade. Ó, com temor, né? Com sabedoria. Aí fala, ó, assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso. O que foi feito da carne e sangue não pode ter parte no reino. Então, de qualquer maneira, você vai morrer, independente se você sabe quanto tempo você tem de vida, né? Aí fala assim, no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Então, para você ter uma vida eterna, que é muito mais interessante, você vai ter que ter um tempo de qualidade agora de sabedoria, né? Aí fala aqui, ó, escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante. No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados, como seres imortais. E todos seremos transformados. Ó, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir? É o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir? É a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes, firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, pare de preocupar com o dia de amanhã, né? E aí eu gostaria que vocês entendessem mais lendo o 35 e em diante, que já deu 1 hora aqui, porque as pessoas querem saber que corpo que nós vamos ter, né? O que é que os corpos, olha só, mas alguém pergunta, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Aí ele fala, seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Você quer um abacateiro? Você vai ter que pegar a semente do abacate, secar, esperar morrer, para replantar e para nascer. Assim é você, né? E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo, ou outra semente qualquer. E não um corpo já formado, né? Você não vai pegar o abacate inteiro e pôr na terra que ele vai apodrecer. Você vai ter que pegar a semente, secar, esperar, para depois replantar, né? Aí sim, porque você vai pegar o abacate inteiro e ele vai apodrecer.
Aí fala, outra semente qualquer e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer, e é o corpo que ele quer, né? E dá a cada semente o corpo próprio. Ó, e a carne dos seres vivos não é de toda do mesmo tipo. Ó, os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outros, os pássaros outros e os peixes ainda outro. Cada um tem um tipo de carne, viu? Ó, há também corpos do céu e corpos da terra. Olha que lindo! Existe um corpo celestial. Olha que coisa maravilhosa. Essa noite, não, foi ontem, que eu falei assim, nossa, eu sonhei que fulano de tal tinha 25 anos a menos. E a pessoa falou, nossa, eu tô sem dor, eu tô não sei o quê. E essa pessoa, ela tem 60 e poucos anos. Ela ia estar na idade de 40 anos, se essa pessoa morresse. Eu falei, nossa, olha, eu era tão burra no sonho, assim, quando eu acordei, que eu falei, e se eu morrer com 100? Eu vou ficar com cara de 80 no céu? Só 25 anos que eu vou ter? Deus só vai me dar 5 anos, 25 anos a menos? Então quer dizer que eu vou ter 80. Eu pensei assim, 80, 90, 100, né? Melhor, 75. Eu falei, eu vou estar com ruga, eu vou estar velha, eu vou estar cheia de reumático. Eu enlouqueci, né? Aí Deus, eu acordei, falei com a minha filha do sonho, minha filha, mãe, deixa de ser burra. Você está pensando errado. Cada pessoa, aqui a pessoa tem 60 e poucos anos, ela vai ressuscitar, ela vai ter 40. Se você tem, né? Todo mundo vai ter 40 anos no céu, a idade madura. Ninguém vai estar velho, mas também ninguém vai ser bebezinho. Como é que você vai subtrair 25 anos de uma pessoa que tem 20 anos? Impossível. Ou a pessoa morreu com 25 anos. Como é que você vai subtrair 25 anos? Não tem como. Ela vai deixar de existir. Então aí eu não tinha um pensamento matemático, a gente acorda meia lesa. Aí eu falei, que legal, então eu vou ter 40 anos. Então tá bom, eu vou estar madura, eu vou saber o que eu quero, né? Não vai ter enfermidade no céu, eu vou receber um corpo glorificado e ainda novo. Então aí eu entendi, eu fiquei feliz. Falei, gente, se a pessoa morre nova, legal. Mas se a pessoa morre com 70 anos, ela vai ter 40 anos. Se a pessoa morre com 25 anos, ela vai amadurecer até 40 anos. Foi assim que eu entendi. Coisa da minha cabeça de evangelista, tá, gente? Coisa de gente doida que vê Deus falando e acredita piamente no sonho, tá? Mas ninguém é obrigado a pensar como eu, mas eu creio que eu vou ter 40 anos no céu eterno e que todos nós vamos ter 40 anos e ponto final. Eu nem sei onde eu parei, tá? Eu disse que eu não ia ler, acabei lendo, né? Aí falando 39, e a carne dos seres vivos não é de todo do mesmo tipo. Os seres humanos têm todo tipo de carne, tá ali, 40. Há também corpos do céu, corpos da terra, existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestiais e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, as estrelas têm um brilho diferente e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio, fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Olha que legal, vai acabar meu problema de coluna, vai acabar tudo, apesar que eu estou esperando essa cura aqui na terra agora, né, que Deus me prometeu. Mas lá no céu não independe se você morreu todo torto, você vai ter um corpo forte, incorruptível. Eu sou péssima de falar esse nome. Quando é sepultado, é um corpo material, olha só, matéria, apodrece. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Ó, é claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Olha que legal. Você é eterno, você não vai sofrer. Morrer com Cristo é muito bom, independente da circunstância, ó. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, né, que é Jesus Cristo, que quebrou a maldição da morte, né, que venceu a morte na cruz do Calvário, é o Espírito que dá vida. Aí entra o versículo que eu parei, né, que é, não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Então você precisa ser matéria,
material e é corruptível, para depois ter a incorruptibilidade, né? Depois é que vem o espiritual. Legal? Então, gente, ó, como eu sempre, eu falo que eu não vou ler, né? Fico de mimimi, mas Deus fala, vai ler. Então eu voltei e acabei lendo. Foi legal, porque tem gente que tem preguiça, né? Eu peço para ler, não vai lá. Olha que gostosa a leitura, que bênção, né? A ministração, correu de um lado para o outro e falou com todos vocês, tá? Não se entristeçam, tá passando por enfermidade, ou então tem alguém que você ama que tá com aflição, tá passando por enfermidade. Glorifique a Deus e dê força, peça mais fé. Você vai vencer, tá? E tudo vai ser feito conforme Deus quer. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Beijo. Ó, eu é a pregadora, tá? Evangelista, missionária Leila Lima. Aí você vai lá, leilalima.com, para ouvir as pregações antigas. Não faz caso das pregações antigas não, que é importante, tá? E fica com Deus até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijão no coração de todo mundo. Amém? Ora pelo Júnior, ora por mim, ora pela minha família, tá? Fica na paz, que Deus proteja todos vocês.